Voltamos falando das transmissões das missas no final de semana. Atenção, hein? A Igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro continua celebrando as missas diariamente, só que sem a presença dos fiéis, tá? No final de semana, o que vai acontecer? A transmissão da missa 7 horas da manhã de domingo e 19 horas, tá certo? 7 da manhã, 19 horas. A paróquia mantém todas as suas atividades, inclusive a secretaria funcionando normalmente aí diariamente. Então, se você tem algum compromisso a saldar, se você tem alguma prestação, né, a fazer, você pode se dirigir na secretaria que nós estamos tendo atendimento. Não há problema porque não há aglomeração e o atendimento é feito à distância, tá certo? Você que é dizimista, você pode continuar devolvendo o seu dízimo na Igreja Matriz. Você que passa pela Igreja Matriz, quer fazer o seu momento de oração, a Igreja Matriz está aberta, mantida lá de portas e janelas abertas, arejada e limpa, como determina o decreto de Dom Carlos Verzelletti. Você pode fazer a sua oferta depois do seu momento de oração na Igreja Matriz, tá certo? A igreja não parou, a igreja continua funcionando normalmente. Não esqueça, domingo 7 da manhã e 19 horas tem transmissão da missa pela TV Mãe de Deus, ok? Muito bem, vamos falar agora da pandemia, voltar a falar da pandemia do coronavírus. Comércio de Capanema reabre as portas na próxima segunda-feira, mas em meio expediente. Acompanhe. A Câmara de Dirigentes Lojistas e a Associação Comercial e Industrial de Capanema reuniram com o prefeito Chico Neto e resolveram, de comum acordo, reabrir as portas do comércio de Capanema. O presidente da ATEI achou bastante sensata essa decisão, que favorece diretamente os trabalhadores informais. Bom, esse momento foi muito importante para a gente, porque o comércio está passando uma situação muito difícil, né? Então o prefeito, ele foi muito sensível, junto com esse grupo que estava reunido aí com o CDL, com a ATEI, com o Marcelo Perry, que é o secretário dos Comércios, e o nosso prefeito municipal. Então o prefeito foi muito sensível nesse momento de abrir o comércio a partir do dia 30, das 7h30 às 14 horas. Então para nós é importante. Até passar esse momento muito difícil, a gente sabe que vai passar, mas temos que ter a consciência que cada comércio, mesmo no comércio informal, onde o fluxo de gente é pouco, mas que entre uma ou duas pessoas no máximo, que atenda ali, entendeu? E não deixar as pessoas idosas vir, mandar para casa, porque esse momento é muito complicado para elas, né? Então, para nós é importante, a gente fica feliz por participar dessa reunião e falar para o nosso pessoal do mercado informal e comércio em geral, né, de abrir só das 7h30 às 14 horas, porque foi de suma importância para a gente manter a renda do nosso pessoal. A estabilidade econômica foi levada em consideração, segundo a análise do secretário de Indústria e Comércio de Capanema. Por uma medida de bom senso, nós estamos também vendo o impacto que o resguardo das famílias em seus domicílios, o isolamento familiar doméstico, vem causando para a economia. Além do vírus, um outro problema já começava a assolar a nossa comunidade, que era uma tragédia econômica que estava sendo avistada. O prefeito, quando reuniu a primeira vez com a CDL, com a Associação Comercial, se comprometeu a fazer o monitoramento e reunir sempre que necessário. Se fez necessário, colocamos na balança que o impacto na economia precisava que a prefeitura, que o prefeito ouvisse novamente os líderes do comércio de Capanema e poder adotar novas medidas. Como Capanema, graças a Deus, ainda está livre desse vírus, o prefeito entendeu que, adotando medidas cautelosas, com responsabilidade sanitária, o comércio, a partir do dia 30, segunda-feira, voltará a trabalhar em horário restrito de 7h30 às 14 horas, com quadro funcional reduzido de acordo com a realidade de cada comércio e com as medidas sanitárias tendo o próprio proprietário do comércio como agente sanitário. O prefeito falou
que as medidas estão sendo tomadas de acordo com a estabilidade da situação da pandemia em Capanema. Graças a Deus, Capanema não tem nenhum caso comprovado de coronavírus, graças a Deus, e que a gente pode fazer sim com que este comércio venha a funcionar, mas com responsabilidade, com acompanhamento da vigilância sanitária, sem aglomerações de pessoas, acompanhando com o apoio de todos esses que se propõem nos ajudar do comércio, acompanhando a movimentação, as aglomerações nas lojas, nos supermercados, em todo o comércio de Capanema formal, o essencial, não essencial e o comércio informal. Portanto, nós estamos avaliando as medidas, a possibilidade grande já discutida aqui com todos, que representa o segmento do nosso comércio, de que a partir de segunda-feira nós possamos estar funcionando o nosso comércio das 7h30 da manhã às 14 horas. E a partir das 14 horas nós fazemos o controle social com o fechamento do comércio, com fechamento mantendo apenas os órgãos, os comércios essenciais abertos. O comércio não essencial e informal, ele funcionando das 7h30 às 14 horas, com o apoio do próprio comerciante, se responsabilizando de evitar os aglomerados dentro do comércio, orientando as pessoas para lavar suas mãos, para os idosos não ficar na rua, se preservar mais em casa, com uma série de medidas que o nosso comércio passa a nos ajudar, exercendo também o papel de vigilância sanitária, orientando as pessoas para que a gente não tenha nenhum tipo de caso de coronavírus em Capanema. Com relação à inclusão das igrejas como serviços essenciais, proposto pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, o gestor municipal foi enfático. Os religiosos de missas têm um decreto do governo do estado do Pará. Eu acho que deve se manter, na minha opinião, a prática do decreto do governador Helder, de evitar esses aglomerados, esse excesso de pessoas, tá certo? Fazer o que as igrejas têm feito, manter as igrejas abertas, mas sem a realização de cultos, de missas, com grandes aglomerados, pelo menos nesse primeiro momento de quarentena, para ver se a coisa calma, se a coisa passa, se a coisa estabiliza. Isso é muito importante também. Eu tenho certeza que a CNBB, os evangélicos, todos estão preocupados também com isso e terão, sim, com certeza, essas cautelas também. Bom, essa orientação, então, aí do comércio e do governo municipal é bastante sensata. Já que não está havendo casos, aqui na nossa cidade, é natural que as atividades voltem a acontecer de forma gradual, até normalizar completamente as atividades. Parabéns aí pelo comércio, parabéns aí pelas decisões tomadas. Bom, em meio à pandemia, nós encontramos aí um ato de solidariedade. A paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, através dos guardas de Nossa Senhora, estavam distribuindo quentinhas, marmitas, aí na BR-316. Acompanhe. O carro que normalmente transporta a berlinda, desta vez levou alimento aos motoristas. Em meio à pandemia provocada pelo coronavírus, há espaço também aí para ações de solidariedade. E é isso que está acontecendo aqui no quilômetro 2 da BR-316, bem em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Os guardas da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré tomaram uma iniciativa muito importante. A gente sabe aí que muitos caminhoneiros não estão querendo circular por falta de restaurantes que estão fechados nas estradas. Aí o problema da alimentação é muito sério. Pensando nessa situação, eles resolveram vir para cá, trazer as quentinhas aqui, a alimentação, e à medida que os caras vão passando, aí eles fazem esse trabalho, entregando gratuitamente. Emerson, fala pra gente aí, a partir dessa necessidade, vocês perceberam que havia essa necessidade de auxiliar os nossos irmãos caminhoneiros? Sim, positivo. A ideia surgiu
dos meios de comunicação, né? WhatsApp, Facebook, a gente chegou à ideia de poder ajudar os nossos companheiros, né? A ideia de início era de ser 30 marmitas, a gente acabou conseguindo 54 ainda. E como foi em cima da hora, a gente já conseguiu um número bem elevado, bem favorável para a gente. E hoje a gente está aqui, na beira da estrada, com o apoio da polícia, da PRF, para ajudar nossos amigos, né? Caminhoneiros. E a gente está aí para somar, a gente está aí para fazer a diferença, ok? Como foi que vocês conseguiram? Vocês foram de porta em porta, como foi? No início a gente começou a pedir para amigos, né? Se eu posso dar 2, então tem um amigo que pode dar mais 2. E aí foi somando, houve a galera do pedal também que ajudou muito, teve a galera também da cidade também que deu uma ótima ajuda e assim a gente vai crescendo, de 2 em 2, em 1 em 1, a gente chegou a esse número. Interessante que a presença da igreja, né? A gente percebe aí a presença da igreja, o carro que eles estão utilizando para transportar, né, as quentinhas aqui é o carro da Berlinda, né? Os guardas estão todos uniformizados aqui, quer dizer, a presença da igreja é importante nesses momentos de dificuldade, né, Emerson? Sim, com certeza. O apoio deles é de suma necessidade, né? Muito importante. Começou quando e vai terminar quando aí esse ato de solidariedade? Olha, o projeto hoje, sexta-feira, né? A ideia, se tivermos ajuda, a gente pretende estar outros dias aí. A gente vai estar comunicando para poder estar... A gente não pode confirmar os dias exatos, né? Que a gente depende de ajudas, ok? O cardápio foi variado, tendo carne assada, picadinho, frango e bife. O gesto agradou e foi aprovado pelos caminhoneiros. Muito bom mesmo, para todo mundo se prevenir, né? Muito obrigado, Deus ajude vocês. Isso é muito... Vai sim, é muito importante isso aí, para todos nós que vivem na estrada. Obrigado, Cleito. Este motorista rodou mais de 1.500 quilômetros do estado do Rio Grande do Norte até Capanema. Estão de parabéns. De Mossoró aqui, o único lugar que está tendo um apoio aos motoristas, tá? Difícil de encontrar almoço, difícil de encontrar uma janta, tudo fechado. Aí eles falam, o motorista não pode parar para não faltar nada. Só que ninguém lembra que ele também tem que comer, né? E vocês transportam progresso para esse país e vocês merecem todo o respeito. Com certeza, mas pouca gente reconhece isso, né? Inclusive estamos aí, carregado por uma rede de mercado muito forte do estado do Pará. Para não faltar mercadoria para os outros, estamos andando. Iniciativa de solidariedade, né, nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade aí, espaço para a gente expressar, principalmente nesse momento agora de quaresma, de campanha da fraternidade, onde a igreja pede, né, para a gente manifestar essa virtude. Guarda de Nossa Senhora de Nazaré está de parabéns aí pela iniciativa. É digno de aplausos realmente aí essa iniciativa. E olha, vocês não viram nas imagens, mas muitos caminhoneiros se emocionaram com a atitude. O último caminhoneiro que você viu na reportagem aí, né, que veio do Rio Grande do Norte, de Mossoró a Capanema, sem encontrar um restaurante aberto. Né? E ele se emocionou também com a atitude da Igreja Católica de Capanema. Parabéns a todos, hein? Jornal Mãe de Deus Notícias termina aqui. No final de semana, você já sabe, na Rádio Antena C você tem um encontro marcado com o programa Improviso, comandado pelo jornalista Paulo Vasconcelos e Dinho Aguiar. Às 11 horas da manhã tem o programa Escola da Fé com o Frei Antônio Gildo, programa que é transmitido em cadeia de rádio e televisão. 11 horas da manhã, você não perca aí, tá? Ao meio-dia, giro paroquial e a reprise do seu jornal Mãe de Deus Notícias. Tenham todos um final de semana abençoado. Nos encontramos numa próxima edição. Tchau, pessoal!